acompanham pela internet. Sejam todos bem-vindos. Peço uma oração ao pastor Afrânio. Amém. Deus, te glorificamos nesse momento em que o Senhor já recebeu os louvores do seu povo, e nesse momento capacita, unge a tua serva, a ministra Grace, já devidamente ungida pelo Senhor para nos trazer a palavra, e desde já receptivos, abertos, focados e obedientes à palavra, nós te agradecemos antecipadamente pelas bênçãos que advirão desta palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Peço à amada igreja que abra a palavra do Senhor em Mateus 3. Mateus 3, a partir do versículo 1. Amém? Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Agora vamos abrir também em Lucas 1. A partir do versículo 15. Lucas 1, versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. João Batista foi aquele que, o precursor de Jesus, né? Ele começou a anunciar o Messias. E o que é interessante nos evangelhos, Mateus, Lucas, João, é que eles falam uma coisa muito interessante, eles repetem. Quem era João Batista? Quem era João Batista? E o que ele mesmo falava a respeito dele. E a gente vê aqui, em João 1, ele fala assim, João 1, a partir do 19. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem é, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos respostas daqueles que nos enviaram. Eu estou lendo João 1, agora eu estou no 22, tá? Nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista tinha uma voz. A referência dele era uma voz. Todos os evangelhos citam como uma voz. E é muito lindo, porque nós lemos aqui em Lucas que ele era cheio do Espírito Santo. Ou seja, o que saía da boca de João Batista não era uma simples voz. Era uma voz cheia de autoridade, cheia de amor. Era uma voz de alerta. A palavra de Deus fala em Salmos 29, a voz do Senhor é poderosa,
A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor lança labaredas de fogo. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. Era essa voz que saía da boca de João Batista, completamente revestido pelo Espírito Santo. E é essa voz que Deus quer ver em nós. João Batista, ele pregava pelo deserto. A palavra de Deus fala que ele saía falando do deserto, anunciando Jesus em meio a um deserto. Não é diferente de nós. Nós vivemos no deserto do mundo. O deserto é um lugar onde não tem ninguém para dar ouvidos. As pessoas no mundo não querem dar ouvidos à palavra do Senhor. Outrora nós éramos assim também. Mas ele não cerrou os seus lábios. Ele clamava. É interessante que João Batista, ele fala assim que ele se vestia de pelos de camelo, um cinto, se alimentava de mel. Então era algo assim que para aquela sociedade na época era impactante. Eu imagino, né, João Batista no meio de todo aquele povo falando, e o impacto que ele causava na vida dos fariseus. Enquanto ele estava lá com o corinho dele, comendo o melzinho dele, o gafanhotinho dele, os fariseus todos pomposos. Como é que os fariseus enxergavam João Batista? Como um louco. É assim que o mundo nos vê. Nós, para o mundo, somos loucos. Nós andamos na contramão do mundo. Enquanto que os valores estão sendo perdidos, nós reservamos os nossos valores na palavra de Deus. E as pessoas olham para a gente como loucos. Não foi assim na época de Noé? Noé monta a arca, que eu vou mandar o dilúvio. E Noé pegou com seus filhos, trabalhando durante anos. Quantos não o chamavam de louco? E João Batista ali falando de Jesus. Quem tu és, João Batista? Eu sou aquela voz que clama em meio ao deserto, em meio a mortos. Mas vem aquele após mim que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Olha como ele se via. Como nós nos vemos? Conhecedores da palavra, mas essa palavra está escondida dentro de nós? Ou nós estamos nos posicionando como João Batista e falando, Jesus está voltando, prepara-te. Falta muito pouco tempo, igreja. Jesus já está voltando. E nós estamos falando isso? João Batista foi na presença de Herodes, foi na presença de poderosos. Ele não temia. Ele chegou e falou. Para todos que tinham que ouvir, porque todos têm que ouvir. E mesmo sofrendo perseguições, ele foi até o fim. Ele cumpriu. E nós? Estamos falando que Jesus já está voltando para os nossos familiares, no nosso trabalho, nas escolas. Nossas mãos vão ser apresentadas diante do Senhor? De que forma? Muitos podem zombar de nós, como fizeram com ele. Mas ele defendia a verdade. Ele defendia aquilo que ele acreditava e que era a única verdade. A palavra de Deus fala, conhecereis a verdade vos libertará e verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres. Desejamos que os outros também sejam. Esse tem que ser o desejo do nosso coração.
Deus não nos fez para passar um momento com Ele, um dia com Ele, um momentinho de oração. Deus nos fez para passarmos a eternidade toda com Ele. A vontade de Deus é que nenhum se perca. Mas vai ser pelas nossas vidas, meus irmãos. Foi pela vida de João Batista falando, olha, o Redentor está chegando. Preparem-se, arrependam-se. E agora? Jesus está voltando, preparem-se. É isso que nós temos que falar. Daqui a pouco esses céus se rasgam. E as pessoas precisam ouvir. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos temer. Não vou falar porque eu vou perder o meu emprego, meu irmão. Deus prepara o momento certo e o coração que vai ouvir a palavra dele para ouvir na hora certa. Mas não deixe de falar. E nós não podemos assumir para nós uma responsabilidade de achar que nós vamos converter os outros. Não. A gente lança a palavra. E é o Espírito Santo que faz o resto. Não foi assim que ele fazia? Ele ia em meio ao deserto. É interessante que a palavra de Deus fala que a comida dele é daquele jeito, né? Mel, o gafanhoto. E a vestimenta dele é daquele jeito. Sabe por quê? Deus não está preocupado com a aparência. Como até lembrei na hora que eu estava vendo esse estudo, uma vez o pastor Francisco citou um exemplo de um rapaz que subiu na igreja, no púlpito de uma igreja, ele falou assim, olha, os considerados vão subir e os fuleiros vão ficar. Foi a linguagem era a linguagem dele, ele transmitiu a mensagem. Mas o que eu quero dizer é que Deus não está preocupado com eloquência, Deus não está preocupado com vestimenta, Deus não está preocupado com postura, Deus está preocupado que a palavra dele seja pregada, porque as almas são mais importantes do que a comida e do que a bebida. É para toda a eternidade. É com isso que ele está preocupado. E esse é o papel da igreja. Aqui em João não, perdão. Em Lucas 3, ele fala assim, Lucas 3, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Ele andava para pregar a palavra. Ele caminhava. Ele ia até as pessoas para levar as boas novas da salvação. Dizer, arrependei-vos, porque está próximo. Ele percorreu, versículo 3, ele percorreu toda a vizinhança do Jordão, pregando batismos de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que nós já lemos no início. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Olha o que acontece no versículo 5. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela faz aquilo que apraz ao Senhor. Às vezes a gente pode pensar assim, poxa, mas eu já falei para essa pessoa, eu já falei, meu irmão, mas a ficha ainda não caiu. Tem que continuar falando. Uma hora cai. O nosso papel é falar. O papel do Espírito Santo é convencer, é Ele que convence. Nós temos que olhar para as vidas como almas preciosas, independente da dificuldade que seja de lidar com certas pessoas. Tem pessoas muito difíceis, né?
Às vezes a gente não quer estar perto, mas existe um tempo determinado. E às vezes precisa estarmos perto. Com muita sabedoria, com muita direção de Deus, claro, mas pregar a salvação. Porque independente de quem seja ou do que se faça, a alma tem valor. É importante. É para Deus, é para a eternidade. Ele criou todos, a criação é dele, a palavra de Deus fala lá em Gênesis que tudo ele criou. E o ápice da criação dele foi o homem. Ele não ia em nenhum momento esquecer de nenhum de nós. Ele não esquece em nenhum momento de ninguém. A palavra de Deus fala que Deus ele gera situações, ele nos chama a atenção com o seu amor. Ele gera situações, ele leva uma palavra porque ele quer que a pessoa caia em si e se volte para ele, porque ele quer salvar. E ele quer usar cada um de nós aqui para falar: o arrebatamento está chegando. Jesus está vindo. E agora ele vem como juiz. E agora ele vem para consumar tudo. E nós não podemos nos calar. Porque esse conhecimento nós temos. Mas ele não pode ficar guardado. Ele não pode ficar retido em nós. Nós temos que bradar aos 4 cantos da terra. A tecnologia é muito boa para isso. A gente não pode dispensar, não. Usemos todos os recursos que nós temos. O primeiro recurso foi a voz. João Batista falava. Temos muitos recursos hoje em dia. Usemos os recursos em prol da salvação. Para juntar, para chamar atenção. Desperta aqueles que nos acompanham pela internet. Jesus está voltando. Desperta. Que nós venhamos, meus irmãos, a não nos calar. Em nenhum momento. João Batista não teve medo de ameaças. Ele não teve medo, com todo aquele jeito dele de falar para Herodes. Ele foi diante de reis. Ele não se intimidou. Ele foi e fez aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele não se intimidou. Porque Herodes também era importante. A alma dele também era importante. Ele não deixou de falar. Não vai existir desculpa para ninguém na face da terra. Nunca ouvi falar de ti, não. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A própria natureza já fala do Senhor. Quanto mais seus filhos, quanto mais seus servos. Aqui em Mateus 28, 19, ele fala assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a nossa comissão. Deus nos chama para isso. Deus nos convoca a isso. Porque quanto mais um dia se passa, mais próximo nós estamos do grande dia do Senhor. Não sabemos o dia nem a hora, mas discernirmos as épocas, como diz a palavra de Deus. E nós estamos muito próximos. Meus irmãos, foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Amém. Peço uma oração ao pastor Fran. O grupo de louvor pode subir. Amém. Agradecemos a Deus, ao Senhor, pela sua palavra que nos foi ministrada e a recebemos de coração, Pai. É nosso dever
é a nossa visão que o Espírito Santo nos dá de proclamarmos as tuas verdades, a tua palavra. E muito obrigado, porque a hora está chegando, o dia é chegado, a geração é esta, e estamos diante do Senhor atentos e propagando a sua palavra. Em nome de Jesus, amém.